Sejam bem-vindos ao canal, peço para que se inscrevam, lembre do like e ativar o sininho. Hoje eu trago um Hot Wheels, é uma mini de filme, é o Act 1 dos Ghostbusters. Ele é um dos novos modelos de 2010, tem a numeração 25 de 44 novos modelos de 2010 e a numeração geral é a 25 de 240 modelos lançados em 2010. Essa foi a única vez que o Act 1 saiu na linha básica da Hot Wheels. Na época, eu lembro, esse eu adquiri por R$8 e foi por ser o Act 1, ele estava mais caro. O Act 1 teve diversos outros lançamentos pela Hot Wheels, porém nas linhas Premiums. Na linha Premium ele vem metal, tanto a parte de cima como a parte de baixo, e Real Riders, que seria a rodinha de plástico com pneu de borracha. Vamos ver os detalhes. Ele traz aqui em metal toda essa parte branca do Cadillac, né? A segunda camada seria essa parte do vidro e das luzes. Aqui do teto é um azul claro transparente. Das janelas e aqui a parte de trás também. A outra camada dele seria essa parte preta, que é aqui em cima, que tem a escada, os equipamentos dos caça-fantasmas e junto a parte dos bancos. Que tem aqui na frente. Ele traz também, aqui não dá para ver direito, porque é bem escuro lá dentro, mas ele tem as mochilas de próton, as 4 mochilas de próton, enfileiradas aqui atrás, na parte de dentro. Na carroceria dele tem esse detalhezinho vermelho, que é igual ao do filme. Tem um cinza, um prateado aqui, que faz parte da luminária. A logomarca do Caça-Fantasma. E aqui em cinza prata, as maçanetas das portas. A parte de baixo é o que fecha o veículo. Aqui tem um rebite e aqui tem um encaixe. Mas a parte de baixo é cromada. Aqui traz o detalhe que é o ano 59. É um Cadillac. Essas rodinhas são rodinhas padrões aqui, já utilizado pelas Hot Wheels faz tempo. Sobre o Ecto 1 ou Ectomóvel ou Ectomobile, é um veículo fictício da franquia Ghostbusters. Era o veículo que os caça-fantasmas usaram para andar por toda a cidade de Nova York. Ele aparece nos filmes Ghostbusters em 84, Ghostbusters 2 em 89, no remake de 2016 e também no filme de 2021, Ghostbusters Afterlife. Aparece na série animada de televisão, é The Real Ghostbuster, Slimer e Extreme Ghostbuster. Aparece em videogame e também em miniaturas e também em HQs. Ele é um Cadillac Commercial Chassis 1959 com carroceria de ambulância. Os primeiros conceitos do Ecto 1 apresentavam um carro preto com luzes estroboscópicas, roxas e brancas. A ideia foi descartada após o diretor de fotografia argumentar que a cor escura não filmava bem à noite. O conceito inicial também trazia a ideia de capacidade de desmaterializar o veículo e viajar entre dimensões. O modelo escolhido para o filme é um Cadillac Miller Meteor Ambulância Fleetwood 1959. Posteriormente, o veículo foi restaurado para ser usado no filme Caça-Fantasmas 2. Ele ganhou o nome de Ecto 1A, ganhou novos letreiros na parte de cima aqui e ganhou equipamentos. Ganhou faixas decorativas e adesivos anunciando o retorno, número de telefone e um enorme tanque no teto.
Em 2008, teve uma restauração e quase foi leiloado pela Columbia Pictures. O leilão foi cancelado, pois os lances não passaram de $20 mil. Ele foi remodelado novamente para aparecer no filme Caça-Fantasmas de 2016. Uma nova restauração foi feita para o lançamento do filme Os Caça-Fantasmas Mais Além, de 2021. Ao longo do lançamento de games, desenhos e filmes, teve uma variedade enorme de ectomóveis ou ectomóveis. Vou relatar alguns deles. Em 1984, num game, existiu variações do ectomóveis. Tinha a opção de um carro funerário, também anos 59, teve a opção de Volkswagen Beetle, ou também o jogador podia escolher uma caminhonete, ou também um carro esporte. Existiu o Ecto 1A, que é a versão atualizada do Ecto 1, vista apenas no Ghostbuster 2. Ele vinha com mais equipamentos técnicos no teto do veículo. A Hot Wheels fez essa Mini do Ecto 1A na linha Premium. Em 2016 tivemos novamente o Ecto 1. Ele foi baseado em um carro funerário, Cadillac Fleetwood 1984. Em outro game temos o Ecto 1B. Ele é semelhante ao Ecto 1A, mas vem com um Super Slammer Trap, que era uma armadilha fantasma que vinha em cima do teto do veículo. Existe também o Ectotron. Ele é um cybertroniano que se transforma no Ecto 1. Ele apareceu em quadrinhos crossover da Ghostbuster e Transformers, Ghost of Cybertron. Foi publicado pela IDW. Existe também a versão figura desse Transformers. Foi feito pela Hasbro e Takara Tomy. O boneco de 2019 ele é encontrado em lojas no exterior por $80, equivalente a R$ 456. O boneco de 2021 ele custa $157 lá fora, equivalente a R$ 895. Temos também o Ecto 2. Esse nome foi utilizado em 2 veículos diferentes. Foi utilizado para um pequeno helicóptero com cabine aberta. Esse helicóptero saiu em desenho animado, quadrinhos e brinquedo. O nome Ecto 2 também foi utilizado para uma motocicleta. Apareceu no filme de 2016. A versão motocicleta foi feita pela Hot Wheels na linha Premium também. Temos o Ecto 3. Esse nome foi utilizado em 2 veículos diferentes. Foi utilizado em um veículo motorizado de tamanho bem pequeno. Foi usado para um brinquedo semelhante a um kart, todo equipado para capturar fantasma. Temos também o jato Ecto 4, o avião Ecto Bomber, o Extreme Ecto 1, o Ecto Ishi, o barco Ecto 8 e muitas outras variações de veículos, algumas até sem nome específico, lançados pelo Playmobil, da linha Ghostbuster. Sobre os caça-fantasmas, Ghostbuster é um filme de 1984. O elenco: Bill Murray como Dr. Peter Venkman, Dan Aykroyd como Dr. Raymond Stantz, Harold Ramis como Dr. Egon Spengler, Sigourney Weaver como Dana Barrett, Ernie Hudson como Winston Zeddemore, Rick Moranis como Louis, Annie Potts como Janine. O filme tem gênero comédia, ficção científica, fantasia, aventura. Teve orçamento de $30 milhões e receita de 291 milhões. A sequência saiu em 5 anos depois, em 1989, Os Caça-Fantasma 2. Ghostbuster 2 se saiu pior financeiramente e criticamente. Teve uma reinicialização em 2016, também chamado de Ghostbuster. Teve críticas mistas e fracasso financeiro. Foi lançada uma sequência para o filme de 84. É o Ghostbuster Afterlife, ou também Ghostbuster Mais Além. Foi lançado em novembro de 2021.
Ele traz referências do primeiro filme, consegue fazer a história avançar e deixa aberto para novas opções de lançamentos. Sobre a marca do veículo, o Ecto 1 é um veículo que tem trabalho de duas empresas. Tem o chassi e frente do veículo da Cadillac e a carroceria trabalhada pela Miller Meteor. Então vamos falar sobre a Miller Meteor. É uma empresa famosa por trabalhar com adaptações nos modelos da Cadillac. Ela era a única autorizada para fazer esse serviço. A empresa fazia station wagons para serem carros funerários, ambulâncias ou limusines. A empresa mantinha os famosos rabos de peixe da linha Cadillac de 59. Dados técnicos do veículo final. Esse veículo tinha um motor V8, 325 cavalos, câmbio automático de 3 marchas e comprimento de 5,5 metros. Sobre a Cadillac, como eu disse, o Ecto 1 é um Cadillac Commercial Chassis, 1959. Esse Cadillac foi construído pela General Motors, foi produzido de 1931 a 1979. O chassi Commercial ele é um veículo incompleto para a montagem final, por empresa especializada. Ele era produzido especificamente para uso profissional. Chassi Commercial teve sua estrutura desenvolvida para serviço mais pesado. Para acessar a área de carga traseira, tinha trilhos no chassi traseiro. Ele vinha equipado com todos os requisitos para a estrada e acabamento da carroceria dianteira. A carroceria do painel traseiro era realizada pelos fabricantes da carroceria. A GM enviava desmontados as capas das portas dianteiras e os painéis traseiros. Esse veículo tem a distância entre eixos muito longa, tem 3,96 metros de distância. O veículo final ficava com 5,5 metros de comprimento. Em 70, teve a mudança de chassi do carro Commercial para chassi de van recortado e caminhões leves. Teve alteração para interiores mais largos e mais altos. Os requisitos para a carroceria de ambulância forçaram a mudança de uma carroceria do tipo vagão para uma caixa modular. O estilo carro funerário não foi alterado por esses requisitos. Em 77, a Cadillac reduziu o tamanho do chassi Commercial. As últimas ambulâncias de chassi Commercial foram construídas em 79. Nessa época, o chassi Cadillac Commercial foi descontinuado, mas a Cadillac continuou a construção de outros modelos de carros para uso fúnebre ou limusine. Bem, deem seus comentários. Quem assistiu o novo filme? Gostaram do novo filme? Qual o melhor filme da franquia para vocês? Eu estou curioso também para saber sobre Cadillac. Quem já andou em um? Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até o final. Até a próxima.